Olá, galerinha do quarto ano! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção textual. Para isso, a prof vai dar algumas dicas importantes, recordando alguns tópicos que trabalhamos em sala de aula. Lembre-se, você não escreve somente para si mesmo, você escreve sobretudo para outras pessoas, os seus leitores, que podem ser o papai, a mamãe, seus colegas ou a professora. Para que eles entendam o que você escreveu, é preciso, ao preparar a edição final do seu texto, tomar alguns cuidados como letra legível, manter as margens regulares tanto à direita quanto à esquerda, indicação de começo de parágrafos, ausência de rasuras e rabiscos. Observe com atenção a grafia, ou seja, a escrita de todas as palavras do texto. Consulte um dicionário em caso de dúvida. Releia sempre o que escreveu. Reescreva corretamente a palavra que não está escrita de acordo com as regras. Quando você escreve, organize as palavras em frases. Para indicar o final de uma frase, são usados sinais de pontuação. O ponto final, no final de frases declarativas, que podem ser afirmativas, por exemplo, gosto muito de ler e escrever, ou negativas, não gosto de jogar futebol. O ponto de interrogação, no final de perguntas, e o ponto de exclamação no final de frases exclamativas, que pode ser utilizado para indicar emoções, espanto, surpresa. Usamos a vírgula para separar partes de uma frase. Por exemplo, nesta época de chuva, vírgula, em que as estrelas somem, vírgula, eu e meus irmãozinhos somos as estrelas do mundo. Ou em enumerações, por exemplo, minhas frutas favoritas são laranja, vírgula, morango, vírgula, maçã e abacaxi. Não esqueça também que em uma narrativa o travessão é usado para indicar a fala das personagens. Ao escrever, você deve cuidar do uso correto desses sinais de pontuação para o leitor entender o que você quer comunicar. Ao escrever, você também precisa cuidar para não repetir as palavras. Por exemplo, eu fui subindo, subindo. Eu já me sentia muito cansado. Eu olhei para baixo e eu não vi os outros balões. Perceba que os verbos estão em primeira pessoa e também o pronome oblíquo me dispensa o uso do pronome eu. A frase ficaria: fui subindo, subindo, já me sentia muito cansado, olhei para baixo e não vi os outros balões. Um outro exemplo. Chamava-se Fernando. Ele era um menino muito gordo, gordo e travesso, travesso e brigão. Ninguém em casa podia com a vida dele. Nós podemos evitar algumas repetições de palavras e a frase poderia ficar assim. Chamava-se Fernando. Era um menino muito gordo, travesso e brigão. Ninguém em casa podia com a vida dele. A repetição de palavras, a gente precisa cuidar que as palavras eliminadas no texto não podem prejudicar a compreensão do mesmo. Dicas finais. De olho no texto. Minha produção tem um título? Lembre-se, o título deve estar centralizado na linha, iniciar com letra maiúscula, não se fale a linha depois do título. E o ideal é que você escreva primeiro o seu texto e no final crie um título para ele. Cuide para usar letra maiúscula tanto no início de frases como nos substantivos próprios. O uso correto dos sinais de pontuação,
verificar o espaço entre as palavras, verificar o sentido das frases, se elas estão completas, se a sua produção tem um início, um meio e um fim. Ao final, releia a sua produção antes de entregar e passe a limpo. Um beijo carinhoso e cheio de saudades da Prof. Ângela, da Prof. Cris e da Prof. Paola.